Olha então, muito bom dia desta vez. São 6 da manhã, estamos aqui no estúdio para falar com 3 carismáticos da nossa equipa. Normalmente apelidados pelos velhotes, mas no bom sentido. Acho que são 3 atletas que marcam a nossa personalidade e a nossa maneira de estar, principalmente pela sua consistência, pela sua forma de encarar o triatlo, e acho que são 3 referências no nosso grupo. E hoje vamos mostrar um bocadinho da manhã deles, da rotina matinal aqui no ginásio e tentar perceber aquilo que toda a gente quer saber, como é que estas 3 alminhas acabaram o triatlo juntos. Vamos lá então? Não é juntos, porque houve um que se recusou a passar com os amigos. Já vão perceber a história. Bruno, como elemento mais sénior, não de idade, mas de permanência nesta equipa, como é que tu vês o vosso trio e como é que tu encaraste esta prova à partida? Nós treinamos juntos, a maior parte do tempo conseguimos treinar todos juntos, os 3, e não foi nada combinado. Íamos fazer a nossa prova normal, tanto que saímos juntos na natação, saímos juntos. Depois cada um chegou ao seu ritmo, arrancámos na bike. Na bike fizemos cada um o seu percurso, controlado. Pelo menos para mim foi o ano que eu mais usufruí da prova e mais controlado tive a nível de tudo. Pronto, sabes que eu não ligo muito para as métricas nem para os números, mas senti-me muito bem. Depois, na transição da bike para a corrida, encontramos, fomos fazer uma mijazinha todos e decidimos, bora. O Cabeca demorou mais, porque ficou a retocar a maquiagem, ficou a pôr cremezinho para não se escaldar. Eu e António começámos a nossa corrida na calma, como tínhamos pensado. Depois juntámos-nos no fim e tentámos acabar a prova juntos. Espera, tu disseste que tentámos. Queres contar essa história ou queres deixar o próximo? Pronto, ao princípio eu e o António tínhamos dito, bem, começamos, treinamos juntos, começámos junto a prova, fizemos a prova praticamente sempre juntos, vamos cortar a meta aos 3 juntos. Mas pronto, houve um elemento do grupo que disse que não, que queria tirar uma fotografia sozinho, e então depois fizemos aquela chegada apoteótica que eu acho que ficou brutal. Ficou brutal porque fomos até ao sino todos juntos, cada um tocou o sino e depois tínhamos combinado quem é que ia à frente de quem. Ficaste sentido, não tendo uma foto com os teus amigos? Não, obriga-me a ter que esperar por eles numa próxima para tirarmos uma fotografia aos 3, mas acho que foi. Pronto, este é um percurso muito giro, é duro. Pronto, todos nós trabalhamos em áreas diferentes, em ramos diferentes e praticamente estamos os 3 sempre juntos. E quando eu digo que fazemos o treino mesmo junto, é que fazemos mesmo o treino junto, pedalamos e fazemos. E eu tenho aqui o privilégio de treinar com eles porque, entre aspas, sou responsável de estarem aqui comigo, porque o António não conhecia, mas veio para a equipa porque viu alguns dos meus reels e alguns dos postos que o meu irmão na altura fazia, e o Cabeca, o Cabeca já trabalho com o Cabeca há long time ago, portanto, mas foi um grande momento. Foi um grande momento. E pronto, o que é que eu senti neste Ironman? Mais que o tempo que possamos fazer, o que conta realmente é o momento. Acho que foi a prova e a lição que tirei. Mais que o tempo é o momento. E este momento nosso vai ficar para a vida. Já para falar contigo, sem ser só um momento, o que é um ano? Vamos falar de um ano, do outro Ironman de Cascais, para este Ironman de Cascais, pai, marido, avô, empreendedor, treinar com um Ironman de 70.3. Quais são as diferenças que tu fizeste a nível do treino? Se disseste que chegaste muito bem, sentiste muito bem, o que é que tu mudaste em relação à preparação dos outros anos para este ano? Portanto, este é o meu terceiro.
Eu acho que este ano treinei mais focado, mais consistente, vivi mais. Por exemplo, eu lembro no primeiro ano que sequer não vivia, só treinava, só bum, bum, bum. À maluca, pronto, com medo de não acabar, eu tenho que acabar. Pronto, eu acho que este ano tive um ano mais, vivi mais, pronto, com a família, não é? Tanto com a minha mulher, com as minhas filhas, com o meu neto agora, com os meus amigos, vivi mais e treinei mais focado e fui mais consistente. Acho que foi, pronto, também alguma maturidade no triatlo também me dá isso. Mas foi o ano que eu treinei mais e fiz mais provas. Estou aqui, parece um atleta a sério. Eu acho que quase que já nem sou empresário, já sou mais atleta. Mas também, como tu disseste, este foi o teu terceiro ano. E tu notas que a experiência também te trouxe já alguma maturidade nas provas. Foi diferente da forma como encaraste a partida desta prova e das outras provas. Sem dúvida. Pronto, este estava super à vontade, foi um ano que estava super confiante, pronto, uma pessoa também já se conhece, já sabe as suas valências, já sabe onde é melhor e onde é pior. Portanto, eu acho que uma pessoa conhece-se mais. Pronto, eu até tive, num dia antes, até falei com o Matos e disse, coach, este ano acho que, não sei se não me vou lixar, estou aqui com uma grande basófia, pá, parece que é tudo fácil, e achei que até podia, pronto, me correr mal e relaxar e depois rebentar. E realmente relaxei porque nem veio os bidões para a bicicleta, apareci na transição, foi o António que me emprestou o bidão e depois usei os bidões da prova. Mas pensei que este ano foi exatamente o ano que mais relaxei e que mais usufruí da prova e do treino. Pronto, o treino. António, segunda época, conta-me, como é que foi passar a meta, ou quase passar a meta dos teus amigos? Não, na realidade nós passámos a meta em espírito, passámos a meta todos juntos, mas legitimamente, um dos elementos que era a primeira vez que estava a fazer, quis passar e bem a meta sozinho para ter uma fotografia sozinho. Ficaste sentido? Não, nada. Continuas a ser amigo dele? Continuo a ser amigo dele. Acho que aquilo que o triatlo me trouxe foi uma família e trouxe-me dois grandes amigos, que fazemos um trio maravilha. Somos apelidados carinhosamente dos velhotes e não é por acaso. Trazemos um bocadinho também na nossa experiência de vida para esta família. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer tempo, como o Bruno referiu, qualquer tempo que se possa ter numa prova. Este espírito de partilha do desporto, acho que vale muito mais do que qualquer prova, qualquer medalha. Como é que consegues encaixar o triatlo na tua vida? Bom, esse foi provavelmente um dos maiores desafios da minha vida. Como sabem, a minha história aqui é um bocadinho peculiar. Eu conheci o Ironman já há muitos anos, tenho alguns amigos que já fizeram Ironman e este para mim era um sonho que eu tinha partilhado com poucos porque achava que era uma coisa impossível. Entretanto, como o Bruno referiu, eu seguia o Diogo, o irmão dele, porque eu já o conheço há alguns anos, e vi o Bruno, porque eu conhecia o Bruno de vista, porque era amigo dos meus irmãos mais velhos, e vi-o a fazer o Ironman. E eu disse, eu tenho que fazer um Ironman, eu tenho que conseguir fazer isto. E então entrei em contacto com o João. E começou-se a despoltar aí este interesse pelo treino do triatlo, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fiz desporto durante muitos anos, depois tive uma pausa muito grande na parte do desporto, e então comecei assim. Cheguei a casa e disse, família, quero fazer um Ironman, ninguém me ligou, ficaram todos a fazer aquilo que estavam a fazer, e eu disse, não, vocês não estão a perceber, eu quero ir fazer um Ironman. E eles apoiaram e eu comecei esta jornada, e de facto, o primeiro ano foi um ano de algum desafio, foi muito foco, inclusivamente, pronto, deixei de fazer algumas coisas que eu habitualmente fazia para estar completamente focado neste objetivo que eu tinha, que era cumprir o meu primeiro Ironman, e a experiência que me trouxe foi uma gestão de tempo gigante, porque eu tenho um trabalho muito exigente,
tenho uma família grande e, portanto, dividir todo esse espaço para encaixar os treinos do triatlo, eu basicamente saí do sofá com algum peso a mais na altura para passar a fazer 2 treinos por dia, todos os dias da semana. E isso para mim foi um desafio muito grande. Foi mudar esse mindset que hoje em dia está completamente assimilado e hoje em dia sou uma pessoa completamente diferente do que era há 2 anos atrás. Para não falar nos quilos, que já foram quase 40, mas não se nota muito ainda, mas foi uma diferença muito grande. Sabes que vamos pôr aquela tua foto da primeira vez que foste à Malveira. Vamos dizer que não se nota. Eu acho que se nota. Sim, é capaz de se notar um bocadinho, sim, e é um orgulho que eu tenho ver a comparação das 2 fotografias, porque de facto representa trabalho, representa foco, representa persistência, e independentemente se está frio, se está chuva, se está vento, é para fazer, é para fazer. Olha, foste tu que introduziste no grupo a expressão "vou ver se me apetece". Diz-me como é que é, sinceramente, gerir, principalmente a mulher, a esposa, com o triatlo. Os filhos, os teus já são crescidos, já nem querem saber de ti à sexta-feira à noite e ao sábado à noite. Como é que é a dinâmica de as vontades lá de casa, as tuas vontades e depois o que é que realmente te apetece fazer? Não, de facto, há aqui, nós somos muito companheiros, nós brincamos com esta questão do vou ver se me apetece, mas de facto nós somos muito companheiros e respeitamos também as atividades um do outro. Claro que foi uma diferença muito grande, porque nós estávamos habituados, ou seja, eu não tinha esta prática de fazer desporto de forma tão frequente, e isso aqui veio mudar um bocadinho a dinâmica. Mas na realidade é assim, nós queremos sempre o bem da pessoa com quem nós estamos e, portanto, acho que houve aqui também um equilíbrio e um respeitar das atividades, e eu acho que isso fez com que também as coisas funcionassem. António, para ti, que já vais no segundo, qual é que foi assim a grande diferença entre a preparação do primeiro e a preparação do segundo? Tirando a parte da preparação do primeiro, tiveste a fase de perda de peso, etc. Mas em termos do treino em si, o que é que tu achas que mudaste ou a forma como tu encaraste o treino no primeiro processo e no segundo processo? Olha, eu acho que uma das coisas, a experiência também nos vai trazendo isto. O primeiro ano eu estava demasiado focado porque era um objetivo que para mim tinha que acontecer e eu não sabia se era capaz de fazer aquela prova ou não. E isso muda tudo. Ou seja, nós treinamos não até ao limite físico, mas até ao limite psicológico isto tem que acontecer, eu tenho que cumprir todos os treinos e isto tem que acontecer de qualquer maneira e eu tenho que ser capaz de passar aquela meta. O segundo ano já vais com uma maturidade, apesar de ser uma coisa muito recente, já vais com uma maturidade diferente. E tu sabes que se não conseguires treinar porque tiveste uma reunião de trabalho que te marcaram à última da hora, tu vais conseguir fazer a prova na mesma. E a realidade é que eu, se calhar, treinei um número menor de vezes para este segundo Ironman do que treinei para o primeiro. Claro que já parti de uma condição física diferente, porque já tinha uma outra condição física, mas a realidade é que eu consegui melhorar em todas as disciplinas. Eu fui mais rápido na natação, eu fiz uma média na bike mais rápida e corri melhor e mais rápido desta vez. Portanto, eu acho que também vamos aprendendo e vamos conhecendo o nosso corpo e os nossos limites e vamos sabendo também com a prática e com a experiência, vamos sabendo o que é que somos capazes de fazer em prova. Cabeca, vamos começar pelo elefante na sala. Eles são menos teus amigos agora ou sentes que a relação continua igual, depois de teres falhado com eles na meta? Não, a relação não continua igual, a relação continua muito melhor, então és maluco. É preciso ter algum power para dizer àqueles 2 velhotes: eu não quero tirar a fotografia com vocês, eu vou tirar sozinho. Não é qualquer um que diz isso, e eu disse, e eles compreenderam, e eu tenho uma fotografia a cortar a meta sozinho no Ironman, que acho que todos vocês têm, e eu também queria ter, e está lá pendurada na minha sala. Eu fiz o Ironman e eu acabei sozinho, com a ajuda de vocês todos e deles em especial, mas a meta era especial, eu tinha que a ter. Pode ser que um dia a malta consiga acabar os 3 juntos outra vez. Eu não sei, deixa-me só acabar, eu não sei se vamos conseguir, porque eu efetivamente sou muito mais rápido que eles os 2, por isso. Eu aqui vou defender um bocadinho, porque
nós muitas vezes, e o João principalmente, muitas vezes diz aos atletas que a meta é um momento vosso. E muitas vezes eu digo, se tiver alguém a passar ao mesmo tempo, esperem, porque não há nada como passar a meta sozinho. Portanto, tu seguiste apenas as palavras do teu treinador, certo? Exatamente. Eu sigo o meu coach. Toda a gente ia acusar que tu quiseres passar a meta com eles, não. Tu esperaste que eles passassem para passar sozinho. Conta-me coisas. Como é que foi este ano? Tu já és amigo do Bruno há muitos anos. Foste ver a prova o ano passado. E há 2 anos? E há 2 anos. E quando terminou, tu disseste: eu sou capaz de fazer isto. E eu confirmei-te: tu és capaz de fazer isto. Já tínhamos trabalhado para a maratona. Qual é que é a diferença de treinar para uma maratona e treinar para um Ironman? Pá, para já, a diferença é que na maratona eu estava a treinar sozinho, tu sabes, não é? Eu andava aqui contigo, mas eu fazia os treinos todos sozinhos, não é? Pá, e é uma seca, não é? Fazer todos os dias 15, 20, 25 km, todos os dias, os meus joelhinhos sempre a chorarem. Epá, e um gajo sozinho, pronto, a motivação era grande porque eu nunca tinha feito nenhuma prova na vida, eu nunca fui desportista, não é? Eu era desportista de fim de semana, não é? E de repente um gajo meter na cabeça que vai fazer uma maratona, pronto, com a minha idade, com o meu peso principalmente, não é? E, epá, e é muito mais solitário. Depois uma vez o Bruno e tu disseram para eu ir almoçar com vocês no dia antes do Ironman de há 2 anos. Pá, e eu ainda fiquei um bocadinho mais assustado, porque quando cheguei lá, epá, aquilo era só atletas, só gajos fits, só gajos... E eu que saí até te disse: pá, tu és maluco, não venho treinar com estes gajos. Vem, que eles são os bacanos. Pá, e é verdade, o pessoal são todos uns bacanos e eles são os atletas, mas eu agora também sou. Pronto, eles fazem 4 e eu faço 7, não me interessa. Pá, e a diferença para treinar para o Ironman e para o triatlo é que nós estamos muito mais em conjunto, não é? Estamos muito mais juntos. Tu sabes, eu comecei a vir para o teu ginásio, o meu turno era às 10 da manhã e agora venho às 6, não é? Só para vir com a companhia daqueles dois, não é? Epá, e é uma grande diferença, é muito engraçado o apoio todo que toda a equipa dá, mas em especial eles os dois. Nós somos os velhotes, mas eu sou o mais velho deles todos, não é? E eles efetivamente cuidam de mim como se eu fosse mesmo o mais velho, e isso é bom. Eu sinto-me muito acarinhado e sinto-me, pá, grato mesmo. A palavra é capaz de ser mesmo essa. Eu não gosto muito de usar essa cena da gratidão, fica assim um bocado de coisa, mas eu sinto-me grato de ter cruzado outra vez com o Bruno. Eu já conheço o Bruno há uma data de tempo. E ele ter dito para eu vir para aqui e conhecer o António que não conhecia, e conhecer-te a ti, e ao João, e ao Riles, e ao resto da equipa toda. E, efetivamente, hoje a palavra grato é uma palavra que me sai facilmente, porque eu estou grato mesmo de ter encontrado. Estar nesta vida deu-me uma vida nova, eu tenho uma família gigante, tenho bem irmãos, irmãs e primos, e de repente, e mesmo no meu trabalho, tenho outra família gigante que trabalho com eles há não sei quantos anos, e de repente... assim do nada, quase aos 60 anos, encontrei outra família. Pá, e vocês não estão a ver o que é que isso é. Eu sou um gajo de família e não estão a ver o que é. Eu, de repente, tenho gajos que conheço há 6 meses que parece que conheço há 10 anos. E é muito bom. Olha, diz-me uma coisa. O que é que muda no teu dia-a-dia o triatlo? Ou seja, quais é que são as dificuldades que tu tens de segunda a domingo para conseguires conciliar o hobby com o lado profissional e o lado pessoal da família? O meu maior problema é porque eu trabalho muito ao fim de semana, não é? E com horários diferentes, não é? E eu, para vir treinar, acordo às 5h15, 5h30 da manhã, e quando vou trabalhar, normalmente a essa hora estou-me a deitar, não é? Normalmente, quando vou trabalhar, deito-me às 4, às 3, às 5, e de repente isso a meio de uma semana, estou a semana toda a acordar às 5 da manhã e a deitar mais 10h30, e de repente chega à sexta ou ao sábado, e às vezes à quarta e à terça, e tenho que acordar na mesma às 6 da manhã, mas deito-me às 4 ou às 5, e isso rebenta um bocadinho o meu processo. E há aqui alturas que é difícil, depois não consigo dormir, e depois... Houve ali uma fase na época difícil para ti, que foi a operação. Vamos falar sobre isso.
Sentiste que não ias ser capaz de fazer a prova ou que isso ia te limitar? Epá, senti e acima de tudo fiquei com medo porque eu fui operado em abril e estava ao joelho e estava previsto eu ter feito o triatlo de Setúbal que não fiz, estava previsto fazer o triatlo de Oeiras que não fiz. Epá, e de repente tu propões-te a fazer uma coisa. Eu, por exemplo, quando fui fazer a maratona de Paris, fiz primeiro 3 ou 4 meias maratonas. Né? E de repente vou fazer um triatlo com a dimensão, aquilo para mim é uma dimensão gigantesca, fazer o 70.3 e fiz 0 provas. Eu nunca tinha feito nenhuma prova, sabia lá o que era transições epá, isso prejudicou-me um bocadinho. Eu acho que medo de não acabar, embora eu dissesse que tinha medo de não acabar, eu acho que medo de não acabar, eu não... Acho que muito honestamente eu não tive, eu acho que sabia que era capaz, mas por muito que a malta diga que não liga aos tempos e não sei o quê, é importante um gajo saber que faz um tempo minimamente digno, não é? Mesmo que não queria, e acima de tudo havia uma coisa que me preocupava imenso, que era, aliás, duas, era não acabar a morrer, eu na maratona acabei a morrer, não queria acabar a morrer, e havia outra que para mim é muito importante, que é me divertir. Eu queria fazer a prova, mas queria fazer a prova a sentir-me bem, a poder-me rir para as pessoas que me foram acompanhar, que foram bué, e divertir-me e rir-me durante a prova e chegar ao fim e dizer assim, eu quero fazer mais. Enquanto a maratona ainda estou na dúvida se quero fazer mais, aqui tenho a certeza absoluta que quero fazer mais, porque acabei bem disposto, acabei-me a rir, isso para mim, só vale a pena fazer isto se um gajo se divertir, ainda para mais na minha idade eu já não tenho paciência para fazer coisas que não me divirto. E isto eu divirto-me imenso, eu diverti-me imenso. Antes de passar aqui as perguntas ao João, só tenho mais uma. Ao contrário de muita gente, a piscina é uma cena que atrofia o pessoal todo. E tu desde do segundo ou terceiro treino adoraste a piscina e deste muito bem com a água e lá no teu ritmozinho, fazes as tarefas todas. Ainda não acredito bem que fizeste 42 segundos. Nem eu. Mas um dia vais mostrar isso melhor. Mas das 3 modalidades, qual é aquela... Não vamos dizer que não gostes, mas há sempre uma que é mais chata, ou que tipo de tarefas é que é mais chato, e as que gostas mesmo. A natação, tu gostas mesmo de ir à piscina, gostas de estar lá com o pessoal, fala um bocadinho da semana. É engraçado, porque efetivamente eu gosto da natação, e uma das razões que eu gosto da natação é porque estamos lá todos, ou quase todos, e é giro o convívio da chegada, do ir, e agora vais tu à frente, e agora vou eu. Eu gosto de nadar, eu gosto de andar no mar, é uma cena que sempre gostei, do mar. Depois, ao longo do tempo, e a parte mais difícil para mim era a bicicleta, porque eu sabia andar de bicicleta, mas de casa para a praia, não é? Isto de andar com os pés presos, e já caí várias vezes e tal, mas a bicicleta era o que mais me custava fazer. Mas ao longo do tempo o mar foi-me assustando, confesso que o mar foi-me assustando. E houve um treino que até fui com o Bruno e com o Saraiva e decidimos ir ao Geyser ali em Caxias e aquilo não correu muito bem porque à vida para cá apanhámos muita corrente. Eu pensei que ficava lá, pronto, o Saraiva estava já em terra a ver se arranjava alguém para nos ir buscar. E a partir daí eu comecei-me a assustar um bocadinho e depois fui ver-vos em Setúbal e o mar estava horrível e eu pensei, eu não vou conseguir fazer isto. Confesso que a natação estava-me a assustar um bocadinho. Passou ao contrário, não é? E de repente passei a gostar imenso de andar de bicicleta também, porque os convívios do fim de semana da bicicleta são indescritíveis. É uma cena, e a cena de ir a Tenerife e andar aquele subir o Teide e não sei o que, deu-me ali um power. Hoje em dia eu diria que o que me custa mais fazer é correr, até por causa dos joelhos. Cabeca, falaste há bocado que foste para esta prova e não tinhas feito nenhum triatlo, que isso foi uma situação que, de certa forma, tornou aí aumentou aí um bocadinho o teu receio de não terminar. Nós fizemos, eu lembro-me perfeitamente disso, que nós fizemos aquela atividade do Big Day e tu no final disseste, já sou um triatleta. Achas que esse momento teve importância para ti na questão da confiança? Tu já fiz
as três modalidades seguidas, qual é que foi a importância que esse dia teve para ti? Não, eu acho que esse dia foi o dia que me fez acreditar que eu era capaz de... Aí eu disse assim, não, se eu faço isto, fizemos distâncias mais curtas, mas eu disse que se faço isto eu consigo fazer, porque a mim estava-me ali, na minha cabeça, estava-me a custar imenso como é que eu nadar e depois andar de bicicleta, agora sair da bike, fazer 50 km, que foi o que nós fizemos nesse dia, e a seguir correr 10 km era uma cena que eu nunca tinha feito, não é? E depois de acabar aquilo, eu comentei com os meus velhotes daquela, eu faço. Agora, depois era uma questão de gerir as distâncias, não é? Mas isso não impediu. Eu acho que nunca tinha começado nada que me tivesse tornado tão emotivo. Eu no dia do começo da prova estava a dizer ao Bruno e à minha mulher, nem sei o que é que me deu na cabeça. Eu estava completamente arrasado emocionalmente. Eu tive que chegar à praia e pôr ali um bocadinho o pessoal a dançar um bocadinho ao pé de mim, porque eu estava super nervoso, super coisa. Mas sou um Iron Man. Olha, diz-me uma coisa, depois desta experiência toda, é para continuar? Claro que é para continuar. Eu tinha dito ao coach que não marcava mais nenhuma prova enquanto não fizesse o Ironman, exatamente porque o que eu tinha dito atrás. Para mim era importante eu divertir-me. Eu podia acabar aquilo e chegar ao fim e dizer assim, eu não quero fazer isto, não me divirto. E diverti-me, e já estou inscrito em Setúbal e no próximo 70.3. Pelo menos essas duas vou fazer. E depois, se tiver tempo, como as provas calham ao fim de semana, eu tenho sempre essa dificuldade. Mas se tiver tempo, vou de fazer outras. Agora é para não parar. Não podia deixar de gravar isto sem dar os parabéns. Acho que Obrigado. tu e os três foram Não, tivemos muito bem. Foi muito giro. foram sempre referências para nós, que somos mais novos. Acima de tudo, o que eu costumo dizer é a vossa capacidade de trabalho, a vossa consistência, a forma como vocês encaram isto. Claro que têm medos, claro que têm stresses, mas muitas vezes de ânimo leve entre aspas, né? Positivamente, acho que são tipo uma inspiração para todos nós que somos mais novos e fazemos parte da equipa. Não podia deixar de vos dar os parabéns e por isso é que também quisemos reunir aqui os velhotes para fazer este episódio especial. Mas deixa-me só dizer uma coisa que eu estava a falar de começar emotivamente, mas acabar com aqueles 2 cromos ali na meta, ter ali as famílias de nós os três, a verem aquele momento. Eu, como é óbvio, quando cheguei nem tive noção do que é que... Mas depois a ver as filmagens, nós fizemos os últimos 10 km, os três lado a lado, a parar quando tínhamos... porque não conseguimos fazer tudo a correr, fomos andando. Foi uma cena... eu acho que a malta não vamos conseguir fazer outra vez, porque foi uma cena única, foi espetacular acabar com eles os dois. Foi mesmo... Foi a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. Não querias acabar a prova connosco, mas agora acabamos a entrevista todos juntos. Estamos juntos, que é? Bora, caralho! Tem alguma coisa para dizer para pessoas da vossa idade que estão a pensar fazer não experimentem porque isto é viciante. Não, o que eu digo é o que está ali escrito. E eu, a primeira vez que vim treinar aqui, olhei para ali e disse, é verdade aquilo, não há impossíveis, é um gajo querer, é um gajo faz. Mais nada. Obrigado, malta.